E aí, galera do oitavo ano, vamos lá, vamos continuar a, o nosso conteúdo sobre a Revolução Francesa, né? É um conteúdo um pouquinho mais extenso, então eu peço que os senhores tenham paciência. Caso não tenham entendido, sempre voltem, tá? Aí pra gente, vocês têm a possibilidade de voltar o vídeo quantas vezes forem necessárias, beleza? Página 117. A gente tem aí, de fato, a Constituição de 1791. Lembra que eu terminei o vídeo falando sobre a invasão ao Palácio de Versalhes, certo? Então, a gente tem aqui o que vai ser feito. Primeiro, no dia 26 de agosto de 1789, a gente vai elaborar, a gente que eu falo a galera, tá? Eles vão elaborar a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração ela é vigente, é um marco histórico, um marco muito importante, porque é o que dá origem ao que a gente conhece hoje sobre os direitos humanos, tá? Então, ela é super importante. Essa Constituição, a de 1791, ela vai trazer várias ideias novas, várias formas da gente fazer com que as ideias iluministas possam ser colocadas em prática. Então, eu vou pedir para vocês marcarem aí uma setinha no subtítulo da Constituição de 1791 e escrever se liga. Aí nós temos algumas funções que vão ser colocadas. Uma delas eu falei que é do Montesquieu, né, das ideias, que é a tripartição dos poderes legislativo, executivo e judiciário, certo? A gente está falando sobre a abolição das práticas feudais. A gente está falando aqui sobre a ideia do confisco dos bens da igreja, do clero. É uma separação entre Estado e entre religião, né? Estado e religião. O Estado ele vai ser laico. A política ela não vai se misturar mais com a ideia da religião, certo? A gente tem que entender nesse contexto aí, tranquilo? Então podem marcar aí, se liga, beleza? Vamos para a página 118, tá? 118. Marca o primeiro parágrafo. Pode marcar o primeiro parágrafo e escrever ele importante também. Vou explicar aqui uma parada. Quando a família real ela foi convidada a ir lá para o centro de Paris, Maria Antonieta começou toda uma movimentação em contato com a sua família. Que movimentação seria essa? A gente está falando de trocas de cartas. Então, ela começou a trocar cartas com a família dela, falando que estava muito preocupada, que tinha medo de morrer, porque a galera estava assim, ensandecida, louca, doida na mente, assim, de querer sangue, sabe? E aí, ela começou a fazer essas trocas de cartas. Então, eles planejaram fugir. Né? A tentativa era de passar pela fronteira. Então, se eles passassem pela fronteira, ia dar tudo bem, tudo bom. Então, uma bela noite, eles tentaram fazer isso. Mas o que acontece? O rei Luís XVI era muito conhecido, ela nem tanto, assim, né? Porque não havia muitas figuras, mas a imagem dele estava em todos os cantos, principalmente nas moedas, notas e tal. E aí, quando ele tentou fugir com documento falso, né? Entregou para um soldado, o soldado o reconheceu. Então o reconheceu e falou: Ué, você não é o Luís XVI? Fala assim: Não, não sou eu não, mas você é o Luís XVI mesmo. Rei, você tá fugindo? Eu, hein? Mas a gente aqui passando necessidade de você fugindo. E aí ele: Não, não sou eu não, eu sou um banqueiro, ficou nisso, sou eu, não sou eu. E aí o soldado resolveu levar ele de volta, né? Pro centro de Paris. Só que temos um porém, porque a galera vai ser acusada, a galera que eu falo, o rei e a rainha e os seus filhos, né? De serem traidores, o que vai ocasionar uma parada muito séria. Já pensou? O rei vai ser acusado de traição contra o seu próprio povo? E aí a gente tem uma questão de julgamento. Vai haver um julgamento e uma condenação. Lembra que eu falei para vocês que na Idade Média as pessoas tinham, para cada ato que era feito, tinha uma punição diferente? Então, essas punições, a gente está falando aqui de, por exemplo, eu roubei, eu furtei, eu vou ter uma punição adequada para isso. Só que a ideia da revolução ela vai ser tão transformadora que a gente está falando de igualdade em todos os sentidos. Então, se a pessoa roubou, furtou, traiu, a punição vai ser a mesma. Então, por exemplo, o Robespierre, que ele é o cara, ele vai ser um estudante de direito, vai estudar direito, vai se tornar advogado, ele vai ser um pensador também. Ele vai, assim, abrir o leque das opções. Tanto que ele vai propor a um conhecido, um amigo dele, um instrumento que pudesse fazer referência a essa ideia de igualdade, até na questão da morte. Então ele vai ao encontro do Guillotin,
que é um médico da época, e obviamente por esse nome você já imagina que foi ele que inventou a guilhotina, não é? O que acontece? Teoricamente, né, o que ele pensou que as pessoas poderiam ter uma morte rápida, indolor. Ninguém voltou e falou, olha, funcionou, o metro tá aí, eu não senti dor quando o bicho já tava do outro lado. Não foi bem assim, né? Não vai ser bem esse pensamento, mas que fosse rápido, indolor, que fosse uma questão de democracia, entendeu? Tipo, até na hora de morrer. Então, a Maria Antonieta e os desses, eles vão ser acusados de traição, beleza? Traição, assim, pesada. Vão ser julgados. As práticas antes era, tipo, enforcamento. E aí eles vão, tipo, que meio que inaugurar, né? Em 1793, o Luís XVI, ele vai ser guilhotinado em praça pública. Nunca na história da França isso tinha acontecido. Ou os reis tinham morrido em guerras, ou tinham morrido exatamente por doença, sei lá, alguma coisa, morreu porque ficou doente, uma doença pesada. E nunca na história da França foi o povo que colocou eles lá, entendem? Então a gente tá falando dessa perspectiva, dessa mudança aí cabulosa, beleza? Questão 4. No período da Revolução Francesa, os monarcas e nobres estrangeiros se preocupavam com esse conflito interno na França. Por quê? Se preocupavam. Ó, por que ele tá falando? Nobres estrangeiros. Por que a galera se preocupava com o que estava acontecendo na França? Porque lembra que a Europa, os países são perto, né? Um dos outros. Então, cara, se essa ideia tá lá na França, ela pode chegar aqui no meu país, na Áustria, pode chegar em Portugal, pode chegar na Espanha. Então, a galera, os nobres começaram a ficar preocupados porque essas ideias revolucionárias, elas poderiam chegar aos seus países, aos seus respectivos países. Entendeu? Então a gente lembra que uma coisa que eu falei lá no Iluminismo, que era o despotismo esclarecido. Esses reis, esses nobres, eles vão ter um conhecimento do que é o Iluminismo, alguns vão praticar nos seus países, outros não, mas eles vão ter conhecimento do que é as práticas iluministas, tá bom? E aí a gente tem a radicalização da revolução. Nós vamos marcar aí o segundo parágrafo, certo? E vamos escrever julgamento, que é o que eu acabei de explicar, da página 119, tá? Vamos para a página 120. Na verdade, página 120 eu já expliquei tudo, que é o processo de fuga da família, como é que eles voltaram. Tem aí guilhotina, certo? A gente vai para a página 121. Essa página 121 a gente tem aí, ó. Explique a ironia presente na gravura que retrata Luís XVI. Tá vendo aí que ele tá usando como se fosse um gorro na cabeça, vermelho? Esse gorro, ele era símbolo da Revolução Francesa. Então, qual é a sátira aí? Vamos pensar. Dá para entender que a galera fez menção que ele era como se fosse um dos revolucionários, tipo, satirizando, já que, teoricamente, ele era um inimigo da revolução. Dá para entender dessa maneira? Então, você tem que colocar mais ou menos nesse aspecto a construção da frase. A 6. Explica o significado da execução de Luís XVI para os objetivos da Revolução Francesa. Vamos pensar, se você mata um rei, você tá, tipo, derrubando a monarquia, você tá acabando com todas as ideias absolutas que acontecia. Tirou o tirano, você derrubou um poder que era grande. Então vamos pensar dessa forma, desse aspecto, certo? Já que ele estava simbolizando as práticas que eram vigentes desde a Idade Moderna com poder absoluto, tá? Beleza? E aí nós temos a questão dos partidos políticos que vão surgir, os principais, né? A gente tem os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos vão ser representados pela baixa burguesia, tá? E os girondinos pela alta burguesia, tranquilo? É mais dessa forma que a gente tem que entender. Eles têm ideias diferentes. Tipo, obviamente, quem tem mais poder, quem tem mais grana que vai querer estar sempre por cima. Mas aí, praticamente todo o período da Revolução Francesa, a gente vai ter os jacobinos, que é a baixa burguesia, que são representados pelos 3 caras que eu falei, que é o Robespierre, o Danton e o Marat, certo? A gente tem aí o processo revolucionário de tudo isso. A guilhotina, ela vai servir como um estopim para muita coisa. Por quê? Ela vai ser a imagem da revolução. Pô, a gente matou o rei, a gente matou a rainha. A Maria Antonieta, ela foi morta 7 meses depois do rei. E assim, ela apareceu totalmente
outra pessoa, ela era muito bonita, enfim, cheia das joias, cheia dos ouros, né? Impecável, e apareceu uma mulher, assim, destruída. Os filhos deles, na verdade, eles morreram de fome. Foram jogados num calabouço lá e ficaram morrer, tipo, morreram de maus tratos. Porque a ideia dos revolucionários é que não sobrasse nenhum herdeiro, entendeu? Então, o processo revolucionário ele vai ser conhecido também como um período de terror. O que é o período de terror? É todo mundo que não compartilha das ideias revolucionárias. Ah, eu não concordo. Ah, você não concorda? Ih, guilhotina. Vai ser guilhotinado. Ah, eu não acho que isso é justo. Ah, guilhotina. Então começou a virar uma bola de neve isso aí. Todo mundo que não concordava com essas práticas acabava se tornando exatamente o quê? Exatamente. Inimigo da revolução. O cara que idealizou isso foi Robespierre. Tanto para vocês terem uma noção que o poder subiu tanto a cabeça dele que ele mandou executar o seu próprio amigo, o Danton. O Danton foi falar com ele e falou: cara, eu acho que isso aí tá muito errado o que você tá fazendo. Tipo, qualquer coisa que as pessoas falam, você vai lá e manda guilhotinar. O que que ele fez? Tá achando ruim, anjo? Então, você vai lá, vai ser guilhotinado também. E pior que foi. Ele foi guilhotinado. Mas aí conta-se a história, né? Que ele subiu lá no palanque, né? Onde aconteciam as execuções e falou: Robespierre, hoje sou eu, amanhã é você. E olha que essas palavras têm poder, porque vai ser exatamente isso que vai acontecer, tá? Vamos lá responder a questão 7. Na verdade, a questão 7 nós temos duas imagens, que é para vocês compararem. Tem uma imagem aí, ó. Considerando a vida de luxo e ostentação da Rainha Maria Antonieta, quais são as principais diferenças que podem ser observadas entre essas duas imagens? Essas duas imagens retratam de um mesmo fato histórico, a execução dela. Mas uma traz uma Maria Antonieta velha, destruída, que é essa primeira imagem, e a segunda imagem ainda tenta demonstrar todo a luxúria e a riqueza da rainha, né? Então vocês têm que colocar essas diferenças aí. O que a primeira imagem mostra? O que a segunda imagem mostra? Beleza? Ok. Vocês vão marcar aí das coisas que eu já expliquei. Vocês vão marcar da página 123, Jacobinos. E aí, quando vocês marcarem Jacobinos aí, pode marcar o parágrafo todo. Vão escrever baixa burguesia. Girondinos, lá do outro lado, na página 124. Vão marcar todo e escrever alta burguesia. Na página 125, vocês vão marcar o terceiro parágrafo que começa assim, com os jacobinos, no controle, Robespierre, nananã. E vão escrever tribunal, que é um tribunal que vai ser montado para execução, que eu falei que é o período de terror que vai ser utilizado para tudo, certo? De boa? Beleza. Então, vocês vão marcar tudo isso. O próximo vídeo a gente vai responder as atividades da página 126 até a página 134, tá bom? Qualquer dúvida, lembrem que é importante fazer um mapa mental de tudo aqui, tá? Vocês já sabem fazer isso com sucesso total. Então, vou deixar aqui Revolução Francesa, a palavra-chave da nossa aula de hoje, para vocês depois elaborarem esse mapa mental, tá bom? Beijo para vocês. Sempre que fizerem atividades, pode me marcar lá no Instagram, tá bom?